O sol castigava a estrada de terra, levantando redemoinhos de poeira que dançavam preguiçosamente no ar. O ar quente vibrava, distorcendo a imagem das plantações de milho que se estendiam até onde a vista alcançava. O trator, imponente em sua robustez, roncava alto, rompendo o silêncio da tarde. A camisa de flanela de Joaquim, encharcada de suor, grudava em suas costas enquanto ele se concentrava na terra, arando com precisão cada sulco. Era um trabalho duro, mas ele sentia orgulho em ver a terra escura sendo preparada para o plantio. A colheita daquele ano precisava ser boa. As contas não esperavam. Joaquim era um homem simples, do tipo que ainda acreditava na honestidade e no trabalho árduo. Criado na roça, aprendeu desde cedo o valor da terra e a importância de estender a mão ao próximo. A vida lhe ensinara que gentileza e respeito eram sementes que sempre rendiam bons frutos. Seus pais, já falecidos, haviam lhe deixado não apenas a fazenda, mas também um legado de bondade que ele se esforçava para honrar a cada dia. Ele não tinha muito, mas o pouco que tinha dividia com quem precisasse. A paisagem rural, com seus campos vastos e o céu azul sem fim, era um espelho da alma de Joaquim, vasta e acolhedora. O aroma da terra molhada, misturado ao perfume das flores silvestres, preenchia o ar, trazendo uma sensação de paz e pertencimento. A pequena casa de madeira, com a varanda florida e o balanço na frente, era seu refúgio, o lugar onde ele recarregava as energias para enfrentar os desafios do dia a dia. Mas, ultimamente, uma sombra de preocupação pairava sobre seu semblante. A seca prolongada ameaçava a colheita e as dívidas se acumulavam. De repente, o barulho estridente de uma buzina o arrancou de seus pensamentos. Um carro esportivo vermelho, reluzente sob o sol, parou bruscamente na beira da estrada. Um jovem, com roupas de grife e óculos escuros, saiu do veículo com uma expressão de impaciência no rosto. Ele olhou ao redor com desdém, como se estivesse em um lugar sujo e inferior. Joaquim franziu a testa, pressentindo que algo não estava certo. O rapaz se aproximou, gesticulando em direção a um homem cego que, hesitante, tentava atravessar a estrada com uma bengala. O rapaz riu, um som estridente e cruel que ecoou pelo campo. "Ei, ceguinho, precisa de ajuda? Ou prefere ficar aí plantado no meio da estrada?" debochou sem o menor traço de compaixão na voz. O homem cego, assustado, parou no meio da estrada, apertando a bengala com força. Joaquim sentiu o sangue ferver nas veias. Aquele rapaz não tinha o direito de tratar ninguém daquela forma, muito menos um homem indefeso. A humilhação era visível no rosto do cego. Alguns trabalhadores rurais, que passavam por ali em uma caminhonete, diminuíram a velocidade para observar a cena. Eles se entreolharam, com expressões de reprovação estampadas em seus rostos. Ninguém ousava se meter. O rapaz parecia ser influente e arrogante, mas no fundo todos sentiam a mesma indignação que Joaquim. Aquele tipo de comportamento não era tolerado na comunidade. A solidariedade e o respeito eram valores sagrados, transmitidos de geração em geração. Joaquim desligou o trator, sentindo a raiva borbulhar em seu peito. Ele não podia simplesmente ficar parado, assistindo aquela cena repugnante. Era preciso fazer alguma coisa, mostrar ao rapaz que suas atitudes tinham consequências. Mas como agir? Como defender o homem cego sem criar um conflito maior? A resposta surgiu em sua mente como um raio. Ele faria o que sempre fez. Usaria a bondade e a firmeza para colocar cada um em seu lugar. Com passos decididos, Joaquim desceu do trator e se aproximou do rapaz e do homem cego. Seu olhar era firme e determinado, transmitindo uma mensagem clara. Ele não toleraria aquele tipo de comportamento. O rapaz, percebendo a aproximação do fazendeiro, esboçou um sorriso debochado. "Olha só, o herói da roça veio nos salvar", disse com sarcasmo. Joaquim respirou fundo, mantendo a calma. Ele sabia que precisava agir com inteligência para reverter a situação. E ele tinha um plano.
O fazendeiro, com a serenidade de quem conhece os caprichos da terra e os meandros do coração humano, desligou o trator. O som do motor silenciando criou um vácuo, um breve instante de suspensão no ar quente da tarde. Ele saltou da cabine com uma agilidade surpreendente para um homem de sua idade e caminhou em direção ao rapaz e ao homem cego. Seus passos eram firmes, determinados, o olhar fixo no ponto onde o riso do jovem parecia ter se solidificado. O rapaz, percebendo a aproximação do fazendeiro, começou a gaguejar, tentando emendar a risada em uma tosse forçada, mas o som falso apenas denunciava sua atitude. O homem cego, alheio ao que se passava, continuava estendendo a bengala à procura de um ponto de apoio, um guia que o ajudasse a transpor a dificuldade. O fazendeiro parou diante dos dois, sua sombra imponente cobrindo o rapaz, abafando seu riso tardio. "Qual a graça, meu filho?" perguntou o fazendeiro, a voz carregada de uma calma que prenunciava a tempestade. O rapaz, intimidado pela presença do homem e pelo tom grave de sua voz, desviou o olhar, buscando em vão uma rota de fuga. "Não é nada, senhor. Só estava..." As palavras morriam em sua garganta, afogadas pela culpa e pelo medo. O fazendeiro ignorou as desculpas hesitantes do rapaz e se voltou para o homem cego. "Em que posso ajudar, meu amigo?" perguntou, a voz agora suave, acolhedora. O homem cego sorriu, um sorriso sincero que iluminou seu rosto. "Preciso apenas atravessar a estrada, senhor, mas está difícil encontrar o caminho certo." Com um gesto gentil, o fazendeiro ofereceu seu braço ao homem cego. "Venha comigo, eu o ajudarei a atravessar." E assim, ignorando completamente o rapaz que ainda tentava se justificar, o fazendeiro guiou o homem cego pela estrada, passo a passo, com cuidado e paciência. O rapaz, vendo a cena, sentiu um nó se formar em seu estômago. Aquele gesto simples, aquela demonstração de humanidade, o atingiu como um soco. Bloco 2. A poeira fina da estrada levantava a cada passo, envolvendo os três em uma dança silenciosa. O rapaz, agora completamente subjugado pela vergonha, observava a cena de longe, sentindo o peso de sua atitude mesquinha esmagá-lo por dentro. Ele queria sumir, evaporar, se tornar invisível. Mas a imagem do fazendeiro guiando o homem cego o mantinha preso ao chão, como se raízes invisíveis tivessem brotado de seus pés. Enquanto atravessavam a estrada, o fazendeiro e o homem cego conversavam em voz baixa. O rapaz não conseguia ouvir o que diziam, mas podia sentir a atmosfera de respeito e compreensão que emanava daquele encontro. Ele imaginava o homem cego perguntando sobre a plantação, sobre o tempo, sobre a vida na fazenda. E imaginava o fazendeiro respondendo com a sabedoria de quem aprendeu a ler nas entrelinhas da natureza. Ao chegarem ao outro lado da estrada, o fazendeiro apertou a mão do homem cego com firmeza. "Que Deus o acompanhe, meu amigo", disse o fazendeiro. "E obrigado pela sua gentileza, senhor", respondeu o homem cego antes de seguir seu caminho, guiado pela bengala e pela esperança. O fazendeiro se virou e caminhou de volta em direção ao rapaz, o rosto sereno, o olhar fixo. O rapaz sentiu o coração acelerar, a garganta seca. Ele sabia que teria que enfrentar as consequências de seus atos. Ele sabia que o fazendeiro não o deixaria escapar impune. Mas ele também sabia que, no fundo, ele merecia cada palavra, cada olhar de reprovação. O fazendeiro parou diante do rapaz, a sombra imponente voltando a cobri-lo. "Você sabe por que eu fiz isso, meu filho?", perguntou o fazendeiro, a voz ainda calma, mas agora carregada de uma firmeza inabalável. O rapaz balançou a cabeça negativamente, incapaz de articular qualquer palavra. Bloco 3. O fazendeiro suspirou, como se estivesse carregando o peso do mundo em seus ombros. "Eu fiz isso porque todos nós, em algum momento da vida, precisamos de ajuda", disse o fazendeiro. "E porque rir da desgraça alheia é a pior forma de pobreza que existe.
As palavras do fazendeiro ecoaram na mente do rapaz, como um trovão em um dia de tempestade. Ele nunca havia pensado nisso dessa forma. Ele sempre achou que rir dos outros era uma forma de se sentir superior, de se destacar. Mas agora, diante daquele homem simples e sábio, ele percebia a insignificância de sua atitude, a vergonha de sua ignorância. Você não sabe o que é viver na escuridão, continuou o fazendeiro. Você não sabe o que é depender da bondade dos outros para seguir em frente. Você não sabe o que é ter seus sonhos roubados pela falta de oportunidades. O rapaz sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Ele nunca havia passado por nada parecido. Ele sempre teve tudo o que precisava. Uma família amorosa, uma casa confortável, uma escola de qualidade. Ele nunca havia sentido na pele a dor da exclusão, a amargura da injustiça. Aquele homem cego é um trabalhador honesto, um pai de família, um cidadão exemplar, disse o fazendeiro. Ele perdeu a visão em um acidente de trabalho, mas nunca perdeu a esperança. Ele continua lutando todos os dias para sustentar sua família, para realizar seus sonhos. O rapaz sentiu o rosto queimar de vergonha. Ele havia julgado aquele homem pela sua deficiência, sem se importar com sua história, com seus sentimentos. Ele havia se deixado levar pela superficialidade, pela falta de empatia. Bloco 4. O silêncio voltou a reinar na estrada, quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro. O fazendeiro esperou pacientemente que o rapaz absorvesse suas palavras, que compreendesse a dimensão de seu erro. Ele sabia que não adiantava gritar, xingar, humilhar. O que o rapaz precisava era de um choque de realidade, de um despertar da consciência. Depois de alguns minutos, o rapaz finalmente conseguiu encontrar sua voz. Eu sinto muito, senhor, disse o rapaz, as palavras embargadas pela emoção. Eu fui um idiota, eu não sei o que me deu. O fazendeiro suspirou novamente, mas desta vez com um tom de alívio. Todos nós erramos, meu filho, disse o fazendeiro. O importante é reconhecer o erro e aprender com ele. O fazendeiro estendeu a mão para o rapaz, um gesto de perdão, de reconciliação. O rapaz apertou a mão do fazendeiro com firmeza, sentindo uma onda de gratidão invadir seu coração. Ele sabia que havia recebido uma segunda chance, uma oportunidade de se redimir. Eu quero me desculpar com o homem cego, disse o rapaz. Eu quero pedir perdão pelo meu comportamento. O fazendeiro sorriu, um sorriso sincero que iluminou seu rosto. Isso seria muito bom, meu filho, disse o fazendeiro. Mas o mais importante é que você aprenda a lição e nunca mais repita esse erro. Bloco 5. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. A temperatura caía gradualmente, trazendo um alívio para o calor da tarde. O fazendeiro e o rapaz caminhavam lado a lado pela estrada, em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O rapaz pensava em como sua vida havia mudado em apenas algumas horas. Ele havia saído de casa cheio de confiança e arrogância, e agora voltava humilde e arrependido. Ele havia aprendido uma lição valiosa sobre a importância da empatia, do respeito e da compaixão. O fazendeiro pensava em como a juventude muitas vezes se deixa levar pela impulsividade, pela falta de experiência. Ele sabia que o rapaz havia cometido um erro grave, mas também acreditava em seu potencial de transformação, em sua capacidade de aprender e crescer. De repente, o rapaz interrompeu o silêncio. Senhor, posso te fazer uma pergunta? Perguntou o rapaz, a voz hesitante. O fazendeiro assentiu com a cabeça, incentivando-o a prosseguir. Por que você parou o trator para ajudar o homem cego? Você não tinha mais nada de importante para fazer? O fazendeiro sorriu, um sorriso enigmático que intrigou o rapaz. Meu filho, a coisa mais importante que eu tenho para fazer é ajudar o próximo, disse o fazendeiro. Porque no final das contas, é isso que realmente importa. Bloco 6. O rapaz ficou em silêncio,
processando as palavras do fazendeiro. Ele nunca havia ouvido nada parecido. Ele sempre achou que o mais importante era o sucesso, o dinheiro, o poder. Mas agora, diante daquele homem simples e generoso, ele percebia que havia algo muito mais valioso na vida: a capacidade de amar, de se importar, de fazer a diferença. Eu entendo, senhor, disse o rapaz finalmente. Eu acho que eu nunca havia pensado nisso dessa forma. O fazendeiro sorriu novamente, satisfeito com a resposta do rapaz. É assim mesmo, meu filho, disse o fazendeiro. A vida é uma escola e nós estamos sempre aprendendo. Eles continuaram caminhando em silêncio até chegarem à entrada da fazenda. O fazendeiro se despediu do rapaz com um aperto de mão firme e um sorriso acolhedor. Pense no que conversamos, meu filho, disse o fazendeiro. E lembre-se, o mundo precisa de mais pessoas como você. O rapaz se virou e começou a caminhar em direção à sua casa, o coração leve, a mente aberta. Ele sabia que o caminho seria longo e difícil, mas estava determinado a mudar, a se tornar uma pessoa melhor. Ele queria ser como o fazendeiro, um exemplo de bondade, de generosidade, de humanidade. Enquanto caminhava, o rapaz se lembrou de sua avó, que sempre lhe dizia: nunca julgue um livro pela capa. Você nunca sabe o que as pessoas estão passando. Ele percebeu que sua avó estava certa. Ele havia julgado o homem cego pela sua deficiência, sem se importar com sua história, com seus sentimentos. Bloco 7. Naquela noite, o rapaz não conseguiu dormir. Ele ficava se revirando na cama, pensando no homem cego, no fazendeiro, em sua avó. Ele sentia uma mistura de vergonha, de culpa, de arrependimento, mas também sentia uma forte vontade de mudar, de se redimir. Na manhã seguinte, o rapaz acordou decidido. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele precisava encontrar o homem cego e pedir perdão. Ele precisava mostrar a ele que havia aprendido a lição, que havia se arrependido de seu erro. O rapaz saiu de casa e começou a procurar pelo homem cego. Ele perguntou para as pessoas na rua, para os comerciantes, para os moradores da região, mas ninguém sabia onde ele estava. Depois de horas de busca, o rapaz finalmente encontrou alguém que o conhecia. Ele mora em uma pequena casa no final da rua, disse a pessoa. É um homem muito trabalhador e honesto. Ele merece todo o nosso respeito. O rapaz seguiu as instruções e encontrou a casa do homem cego. Ele hesitou por um momento com medo da reação que poderia encontrar, mas respirou fundo e bateu na porta. Uma voz suave respondeu: "Quem está aí?" O rapaz se apresentou e pediu para falar com o homem cego. A porta se abriu e o homem cego apareceu, com um sorriso no rosto. "Em que posso ajudar?" perguntou o homem cego, com gentileza. O rapaz respirou fundo e começou a falar. Ele contou ao homem cego sobre o que havia acontecido na estrada, sobre sua atitude ridícula e vergonhosa. Ele pediu perdão pelo seu comportamento, prometendo que nunca mais repetiria esse erro. Bloco 8. O homem cego ouviu tudo em silêncio, sem interromper. Quando o rapaz terminou de falar, o homem cego sorriu e estendeu a mão para ele. "Eu te perdoo, meu filho", disse o homem cego. "Todos nós erramos. O importante é reconhecer o erro e aprender com ele." O rapaz apertou a mão do homem cego com firmeza, sentindo um alívio imenso. Ele havia sido perdoado. Ele havia se redimido. Ele havia se tornado uma pessoa melhor. O homem cego convidou o rapaz para entrar em sua casa. Eles conversaram por horas sobre a vida, sobre os sonhos, sobre os desafios. O rapaz aprendeu muito com o homem cego, sobre a importância da humildade, da perseverança e da fé. Ao se despedir, o rapaz prometeu ao homem cego que voltaria para visitá-lo sempre que pudesse. Ele queria ser seu amigo, seu companheiro, seu protetor. Ele queria mostrar a ele que o mundo não era feito apenas de pessoas ruins, que também existiam pessoas boas, dispostas a ajudar, a amar, a se importar. O rapaz saiu da casa do homem cego com o coração leve e a alma renovada.
Ele sabia que sua vida havia mudado para sempre. Ele havia aprendido uma lição valiosa, uma lição que o acompanharia por toda a vida. Ele havia aprendido que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, no poder, no sucesso. A verdadeira riqueza está na bondade, na generosidade, na humanidade. E a partir daquele dia, ele se dedicaria a construir um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano. O rapaz sorriu, enquanto o sol se punha no horizonte, e seguiu seu caminho, com a certeza de que havia feito a coisa certa. Conclusão. Bloco 1. O fazendeiro, após ouvir as risadas cruéis do rapaz, hesitou por um instante. A cena do homem cego, perdido e vulnerável à beira da estrada contrastava fortemente com a insensibilidade do jovem. Aquele momento de hesitação foi breve, pois a indignação e um profundo senso de justiça o impeliram a agir. Ele desligou o trator, um silêncio momentâneo preenchendo o espaço, antes dominado pelo ronco do motor. Desceu da máquina com passos firmes, seu rosto habitualmente calmo, agora carregado de uma determinação silenciosa. O rapaz, ainda imerso em sua zombaria, não percebeu a aproximação do fazendeiro. Continuava a gesticular e a proferir palavras sarcásticas, alheio ao olhar severo que se aproximava. O homem cego, por sua vez, permanecia imóvel, seu rosto voltado para o céu, como se buscasse em vão um sinal de ajuda. Ele podia sentir a presença de alguém, mas não conseguia discernir se era uma ameaça ou uma esperança. O fazendeiro parou diante do rapaz, sua sombra imponente pairando sobre ele. O jovem, finalmente percebendo a presença do homem, interrompeu sua torrente de risos e o encarou com um misto de surpresa e desafio. Ele parecia não entender a razão daquela interrupção, como se considerasse seu comportamento perfeitamente normal e aceitável. Bloco 2 nós. O fazendeiro, com uma calma assustadora, perguntou ao rapaz se ele não tinha vergonha de zombar de alguém que claramente precisava de ajuda. A pergunta, proferida em um tom grave e direto, cortou o ar como uma faca. O rapaz, inicialmente surpreso, tentou disfarçar o desconforto com um sorriso debochado. Ele respondeu que não via nada de errado em sua atitude, argumentando que o cego era apenas um inconveniente a atrapalhar o trânsito. O fazendeiro, mantendo a compostura, explicou ao rapaz que todos precisam de ajuda em algum momento da vida e que zombar da vulnerabilidade alheia era um ato de extrema crueldade. Ele ressaltou que aquele homem cego poderia ser um pai, um avô, um amigo, e que merecia respeito e compaixão, não escárnio. O rapaz, no entanto, parecia imune aos argumentos do fazendeiro. Ele continuava a insistir que o cego era um problema e que não era sua responsabilidade ajudá-lo. Foi então que o fazendeiro fez algo inesperado. Sem dizer uma palavra, ele se virou para o trator, subiu novamente na máquina e a ligou. O ronco do motor ecoou pela estrada, abafando as risadas do rapaz e o silêncio do homem cego. O fazendeiro manobrou o trator com precisão, dirigindo-o lentamente em direção ao jovem. Bloco 3. O rapaz, percebendo a manobra do fazendeiro, ficou alarmado. Ele não esperava que o homem fosse capaz de tamanha ousadia. O sorriso debochado desapareceu de seu rosto, substituído por uma expressão de medo e confusão. Ele começou a gesticular e a gritar, perguntando ao fazendeiro o que ele estava fazendo. O fazendeiro, no entanto, não respondeu. Ele continuou a dirigir o trator em direção ao rapaz com um olhar fixo e determinado. O rapaz, em um acesso de pânico, tentou fugir. Ele correu para o lado da estrada, tentando escapar da trajetória do trator. O fazendeiro, no entanto, acompanhou seus movimentos com precisão. Ele manobrou o trator com habilidade, mantendo-o sempre na direção do rapaz. O rapaz, percebendo que não conseguiria escapar, parou de correr e se encolheu no chão, tremendo de medo. O fazendeiro, então, parou o trator a poucos centímetros do rapaz. O jovem, apavorado, fechou os olhos e esperou o pior.
O fazendeiro desligou o motor, o silêncio repentino amplificando o medo do rapaz. Ele desceu do trator e se aproximou do jovem, que continuava encolhido no chão. Bloco 4. O fazendeiro, com uma voz calma e firme, disse ao rapaz que ele não o machucaria. Ele explicou que sua intenção não era agredi-lo, mas sim dar-lhe uma lição. Ele queria que o rapaz entendesse a gravidade de seu comportamento e o impacto de suas palavras. Ele queria que o jovem aprendesse a ter compaixão e respeito pelo próximo, especialmente por aqueles que são mais vulneráveis. O rapaz, ainda tremendo de medo, abriu os olhos e encarou o fazendeiro. Ele parecia confuso e arrependido. Ele começou a chorar, pedindo desculpas ao fazendeiro e ao homem cego. Ele admitiu que havia agido de forma errada e que se sentia envergonhado de seu comportamento. O fazendeiro, vendo o arrependimento sincero do rapaz, sentiu um alívio. Ele sabia que sua lição havia surtido efeito. Ele ajudou o rapaz a se levantar e o incentivou a pedir desculpas diretamente ao homem cego. O rapaz, hesitante a princípio, concordou. Ele se aproximou do homem cego e, com a voz embargada, pediu perdão por sua crueldade. O homem cego, ouvindo as palavras do rapaz, sorriu gentilmente. Ele disse que o perdoava e que esperava que o jovem aprendesse com seus erros. Bloco 5. O fazendeiro, observando a cena, sentiu uma profunda satisfação. Ele havia conseguido transformar uma situação de ódio e desprezo em um momento de perdão e compreensão. Ele havia mostrado ao rapaz que a compaixão e a bondade são valores essenciais para uma vida plena e feliz. Ele havia ensinado ao jovem que todos merecem respeito e dignidade, independentemente de suas limitações ou dificuldades. O rapaz, após pedir desculpas ao homem cego, ofereceu-se para ajudá-lo a chegar ao seu destino. O homem cego aceitou a ajuda do jovem com gratidão. Os dois seguiram juntos pela estrada, o rapaz guiando o homem cego com cuidado e atenção. O fazendeiro, vendo a cena, sorriu. Ele sabia que havia feito a coisa certa. Ele havia transformado um momento de escuridão em um raio de luz. O fazendeiro voltou para o trator e o ligou novamente. O ronco do motor ecoou pela estrada, mas desta vez não era um som de ameaça, mas sim de esperança. O fazendeiro seguiu seu caminho, deixando para trás um rapaz transformado e um homem cego amparado. Ele sabia que sua ação havia feito a diferença. Ele havia plantado uma semente de bondade em um mundo que muitas vezes parece cruel e indiferente. Bloco 6. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. O fazendeiro, enquanto dirigia o trator, pensava em seus próprios pais, que sempre o ensinaram a importância da honestidade, da humildade e da solidariedade. Ele se lembrava dos momentos em que eles o ajudaram a superar suas dificuldades e a enfrentar seus medos. Ele se lembrava dos conselhos que eles lhe deram para ser sempre justo e compassivo com os outros. Ele se lembrava de uma história que seu pai costumava contar sobre um homem que plantava árvores frutíferas, mesmo sabendo que não viveria para colher seus frutos. O homem dizia que plantava para as futuras gerações, para que elas pudessem desfrutar da sombra e dos frutos daquelas árvores. O fazendeiro entendia o significado daquela história. Ele sabia que suas ações, por menores que fossem, poderiam ter um impacto positivo na vida das pessoas. Ele sorriu ao se lembrar de um pequeno gesto que sua mãe sempre fazia. Ela costumava colher flores do campo e distribuí-las para os vizinhos. Era um gesto simples, mas que alegrava o dia de muitas pessoas. O fazendeiro aprendeu com seus pais que a felicidade está em compartilhar, em ajudar, em fazer o bem, sem esperar nada em troca. Bloco 7. Naquela noite o rapaz não conseguiu dormir. As palavras do fazendeiro e o sorriso do homem cego ecoavam em sua mente. Ele se sentia profundamente envergonhado de seu comportamento. Ele percebeu que havia sido cego pela arrogância e pela insensibilidade. Ele havia se deixado levar pela superficialidade e pela falta de empatia.
Ele compreendeu que a verdadeira grandeza está em servir, em amar, em cuidar do próximo. Ele entendeu que a felicidade não está em possuir bens materiais ou em se sentir superior aos outros, mas sim em construir relacionamentos significativos e em fazer a diferença na vida das pessoas. Ele percebeu que a vida é muito curta para ser desperdiçada com ódio, desprezo e egoísmo. Ele decidiu mudar sua atitude. Ele prometeu a si mesmo que seria mais gentil, mais compassivo, mais solidário. Ele jurou que nunca mais zombaria da vulnerabilidade alheia e que sempre estaria disposto a estender a mão a quem precisasse. Ele sabia que não seria fácil, mas estava determinado a se tornar uma pessoa melhor. Bloco 8. O tempo passou. O rapaz se tornou um homem bom e generoso. Ele se dedicou a ajudar os necessitados e a defender os oprimidos. Ele se tornou um exemplo de bondade e de compaixão. Ele nunca se esqueceu daquele dia na estrada, quando um fazendeiro parou o trator e fez algo inacreditável. Ele o ensinou a amar. O fazendeiro continuou a trabalhar na sua terra, plantando e colhendo. Ele se tornou um símbolo de esperança e de justiça. Ele nunca se arrependeu de sua ação. Ele sabia que havia feito a coisa certa. Ele havia mostrado ao mundo que um pequeno gesto de bondade pode mudar vidas e transformar destinos. E assim, a história do rapaz que riu de um cego pedindo ajuda na estrada e do fazendeiro que parou o trator para fazer algo inacreditável se tornou uma lenda, uma lição de vida, um lembrete de que a compaixão é a força mais poderosa do mundo. E a estrada, antes palco de escárnio, tornou-se um caminho de redenção e esperança.